Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Santiago do Chile. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nessa noite para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. Para essa noite temos o tema A Luz do Sétimo Selo, para o qual quero ler em São João capítulo 1, versículos 1 em diante, e Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante também. Diz assim São João capítulo 1, versículo 1 ao 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. E o capítulo 8, versículo 1 em diante de Apocalipse diz: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Se fez silêncio no céu como que por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é a luz do sétimo selo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para compreender o que é a luz do sétimo selo, precisamos compreender que o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Quando o sétimo selo foi aberto no céu, houve silêncio no céu como que por meia hora, pois se abriu no céu este mistério da segunda vinda de Cristo. Agora, para poder compreender este mistério, e a luz do sétimo selo resplandecendo no meio da sua igreja, necessitamos compreender
como aconteceu 2000 anos atrás, quando a luz da primeira vinda de Cristo foi manifestada. Diz a Escritura que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e por ele foram feitas, ou seja, criadas todas as coisas. Ele foi o Criador de todas as coisas, e sem ele, nada do que foi criado ou feito foi feito. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E em seguida, no versículo 9 ao 10 deste mesmo capítulo 1 de São João diz: a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Como vinha a este mundo essa luz? Vinha velada essa luz em carne humana. Essa mesma luz que tinha aparecido ao profeta Moisés na coluna de fogo e tinha lhe dito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se identificou como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se identificou como o anjo do pacto ou o anjo do Senhor. E agora vejam vocês, em seguida, mais adiante, veio em carne humana e foi identificado pelo nome de Jesus, pois diz a Escritura: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E em seguida, quando a luz está encarnada, quando a luz se fez carne, o Verbo, encontramos aqui no capítulo 8 de São João, versículo 12, falando ao povo e dizendo: outra vez Jesus les habló dizendo: eu sou Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui encontramos Jesus se identificando com a luz do mundo. Falando de João Batista, Jesus disse que João era uma tocha que ardia, ou seja, uma lâmpada que estava acesa, porque era a luz da sétima era da igreja hebraica sob a lei. E agora, veja o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 120 do livro de citações. Aqui temos o versículo 1065, que é um extrato tirado da mensagem, a promessa da palavra que nunca falha. Diz assim: ele era a luz vindicada desse dia. Vê? Mas há mais palavra a ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavra. E quando a última palavra for vindicada, então a morte é sorvida com vitória e os mortos em Cristo se levantarão e entrará o milênio. Agora vejam como a palavra, a luz, foi vindicada 2000 anos atrás. E isso foi a luz encarnada, a palavra encarnada naquele tempo. E ele disse: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não há luz, exceto através da palavra vindicada por Deus. A palavra prometida para esse tempo, feita realidade, feita carne, é a luz dessa era ou dessa dispensação. Por exemplo, Moisés foi a manifestação da luz da palavra encarnada naquele tempo. E não havia outra luz para iluminar o povo hebreu na alma, a não ser essa luz manifestada através do profeta Moisés, para essa nova dispensação da lei. Em seguida, quando apareceu Jesus, o encontramos como a luz do mundo. João tinha aparecido também antes de Jesus e tinha sido uma luz para a sétima etapa, ou era da igreja hebraica sob a lei. Cada anjo mensageiro foi a palavra de Deus prometida para essa era, essa palavra manifestada em carne humana no mensageiro de cada era, e isso foi a luz de Cristo para cada era.
Assim foi como Deus iluminou seus filhos em cada era. Cristo, através do mensageiro, se manifestando, foi a luz de cada era. Por isso, quando ele disse a Paulo que o tinha colocado como luz para os gentios, era porque Cristo estaria em São Paulo, resplandecendo através de São Paulo e iluminando os gentios nessa primeira era da igreja gentia. E por isso, através de cada humana, no mensageiro de cada era, esteve manifestada a luz de cada era. E agora diz o nosso irmão Branham, há mais luz, ou seja, mais palavra para ser vindicada. Há mais palavra. Por exemplo, para cada era da igreja gentia, primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era, houve luz para ser vindicada, para ser cumprida, palavra para ser cumprida, e essa foi a luz de cada era. Foi Cristo manifestado no mensageiro de cada era, resplandecendo e iluminando a alma e o entendimento de todos os filhos e filhas de Deus em cada era da igreja gentia. E agora, para este tempo final, há mais luz para ser vindicada, e diz, e quando a última palavra for vindicada, então a morte é sorvida com vitória e os mortos em Cristo se levantarão e entrará o milênio. É necessário essa palavra, essa última palavra, que é a segunda vinda de Cristo com seus anjos, que seja vindicada, que seja cumprida, que seja confirmada a sua igreja, e essa é a luz prometida para ser manifestada neste tempo final. Vejam aqui, na página 160 do livro de citações em espanhol, parágrafo ou versículo 1428, este extrato foi tirado da mensagem Cristo está revelado na sua própria palavra. Diz assim, e essa é a luz da tarde, certamente a grande luz que virá, Jesus mesmo, será manifestado aqui na terra ou acima nos céus, levando a sua noiva, e então o milênio começará. Agora vejam vocês, cada anjo mensageiro foi a luz de Deus, Cristo manifestado em cada era da igreja gentia através de carne humana, e iluminou os seus filhos em cada era. Mas agora a grande luz que virá, diz a grande luz que virá quando Jesus mesmo será manifesto aqui na terra. Essa é a grande luz que virá, a segunda vinda de Cristo com seus anjos. E essa é a grande luz que estará manifestada aqui na terra, que será vindicada à igreja de Jesus Cristo para poder vir a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Ou seja, que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará iluminada completamente na era da pedra angular, que já não pela lua, mas pelo sol, porque já não estamos nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, onde a igreja foi representada na lua, mas que já estamos na era da pedra angular, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo é iluminada pela luz de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores, e como o sol de justiça nascendo. Pois, diz Malaquias capítulo 4, versículo 2, mas aqueles que temem meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação, ou saúde. Agora, vejam como e a forma que Cristo nos iluminará neste tempo final será através do cumprimento da sua promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e essa é a luz da palavra encarnada para este tempo final. A palavra vindicada, ou seja, confirmada ou cumprida, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a luz do 7º selo para este tempo final, para o povo de Deus, para a igreja de Jesus Cristo. E essa luz estará manifestada como a luz do sol. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Por isso é que no capítulo 60 de Isaías, versículo 1 em diante diz, levanta-te, resplandece, pois veio a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. E agora
Podemos ver também nos Salmos, onde nos diz o Salmo 89, versículo 15, da seguinte maneira, eu quero ler. Nos Salmos também, onde há palavra profética para ser cumprida neste tempo final. Diz, Salmo 89, versículo 15, da seguinte maneira diz, bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. Em teu nome se alegrará o dia todo, na tua retidão se exaltará. Pois tu és a sua glória e força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Certamente o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Uma vez falaste em visão ao teu povo fiel, disseste, dei força a um guerreiro, exaltei a um jovem dentre o povo. Achei a Davi, meu servo. Com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele. O meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará. Não afligirá o filho da perversidade. Eu esmagarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o odeiam. O meu amor fiel estará com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará, dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus. Ele me invocará, dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Também lhe darei o lugar de primogênito, o mais elevado dos reis da terra. O meu amor lhe manterei para sempre, e o meu pacto lhe será firme. Conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Aí vamos deixar essa passagem e vamos ver o Salmo 90 e versículo 17 o que diz. Diz assim, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E o Salmo 97, versículo 11, diz assim, a luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Agora, o Salmo 89, que tínhamos lido faz uns momentos, ou seja, no princípio, dizia, Salmo 89, versículo 15 dizia, bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. E agora, no Monte da Transfiguração, encontramos que Cristo mostrou em visão ali a vinda do Filho do Homem no seu reino com os seus anjos e se transfigurou diante dos seus discípulos e o seu rosto resplandeceu como o sol, mostrando a vinda do Filho do Homem com seus anjos, vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, resplandecendo seu rosto sobre a sua igreja, sobre aqueles que temem o nome do Senhor. Ele tinha falado no capítulo anterior de São Mateus, capítulo 16, versículo 27 ao 28, nos dizendo sobre a vinda do Filho do Homem, nos diz, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem vindo no seu reino. E 6 dias depois, vocês já sabem a história. Tomou a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou em particular a um monte alto e se transfigurou diante deles. O seu rosto se resplandeceu como o sol, e apareceram falando com ele Moisés e Elias. Em São Lucas, nos diz algo muito importante,
no capítulo 13 de San Lucas, o 9, corrijo, 9 capítulo de San 9 Lucas, de São Lucas, nos dice Jesús, nos diz Jesus, o nos dice esta ou escritura, nos diz esta escritura assim. Versículo 26 26 em diante diz: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do seu Pai e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provaram a morte até que vejam o reino de Deus. O que veriam os discípulos de Jesus Cristo no Monte da Transfiguração? Veriam o reino de Deus. Agora vamos ver como foi visto aqui o reino de Deus. Diz: cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a fim de orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estavam falando com ele 2 homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, mas quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Agora vejam vocês como aqui nesta passagem viram Jesus com seu rosto mudado. Diz, o seu rosto se fez outro. São Mateus diz que o seu rosto resplandeceu como o sol. E também viram a Moisés e Elias ali rodeados de glória. E agora em Apocalipse capítulo 1, encontramos no versículo 16, o Filho do Homem, no último dia, o encontramos como? Diz, e tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Ou seja, tudo que tinha falado no Antigo Testamento, que andarão à luz do seu rosto, aqueles que temem a Deus, os quais são bem-aventurados. E no Novo Testamento, onde Cristo tinha falado a respeito da vinda do reino de Deus, onde foi visto o Filho do Homem, Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração com seu rosto como o sol, agora em Apocalipse vemos o Filho do Homem com seu rosto como o sol. Em Apocalipse capítulo 10 também o vemos com seu rosto como o sol. Diz, e vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem com um arco-íris sobre sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Agora vejam, a vinda do Filho do Homem, aqui representada como anjo forte que desce do céu com o seu rosto como o sol, é Cristo na sua segunda vinda como anjo forte, resplandecendo como o sol, quem nos iluminará no último dia, e caminharemos à luz do seu rosto, com o seu rosto como o sol, o qual representa Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o sol é o astro-rei e representa ou tipifica Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, assim como o leão é o Rei dos animais e tipifica Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como o leão da tribo de Judá.
E agora podemos ver como caminhará o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo no último dia. Caminhará à luz do seu rosto. Caminhará a igreja do Senhor Jesus Cristo à luz do sétimo selo. À luz da segunda vinda de Cristo, resplandecendo o seu rosto como sol, ou seja, resplandecendo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores neste tempo final. Assim caminharão os escolhidos de Deus neste tempo final. Porque estarão sob a luz do rosto do Senhor resplandecendo. Essa é a luz para os filhos e filhas de Deus na era da pedra angular. É a luz da palavra prometida, manifestada, vindicada, cumprida à sua igreja neste tempo final. Essa é a luz que a igreja de Jesus Cristo terá manifestada, iluminando o entendimento e a alma neste tempo final. E tanto a igreja como a humanidade será cheia do conhecimento da glória do Senhor, ou seja, a humanidade será cheia da manifestação de Cristo no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Assim como a glória do Senhor estava no lugar santíssimo, no tabernáculo que Moisés construiu e no tabernáculo ou templo que Salomão construiu. E agora no templo espiritual de Cristo, no lugar santíssimo, é onde a glória de Jesus Cristo estará manifestada e estará o seu rosto resplandecendo como o sol. No cumprimento da palavra prometida para a sua igreja, para a era da pedra angular, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, resplandecendo o seu rosto como o sol. Isto é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Filho do Homem e Filho de Davi, neste tempo final. E Cristo disse: aquele que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele pode falar assim porque ele vem no último dia como o sol de justiça, resplandecendo e nos iluminando a alma e todo o nosso ser, todo o nosso entendimento neste último dia, para poder vê-lo resplandecendo o seu rosto como o sol, para poder vê-lo em sua vinda como Rei de Reis e Senhor de Senhores, para reclamar a sua igreja e também para reclamar o seu trono, o trono de Davi, sobre o qual se sentará Cristo no glorioso reino milenial. Isso é a luz do sétimo selo. Isso é a luz da sua vinda. Essa é a grande luz prometida para ser manifestada neste tempo final. Porque a grande luz que será manifestada neste tempo final, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que é a sua vinda. Diz: a grande luz virá quando Jesus mesmo será manifestado aqui na terra, ou acima nos céus, levando a sua noiva. E então o milênio começará. Agora vejam o que é a grande luz que está prometida para ser manifestada aqui na terra, a igreja de Jesus Cristo e na igreja do Senhor Jesus Cristo. O que foi a luz? Em São João capítulo 1, o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos ver como diz aqui. Capítulo 1 de São João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E em seguida, no versículo 9 ao 10, diz:
A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Agora também encontramos que o apóstolo São João, em 1 de João, nos diz que Deus é luz. E ao dizer que Deus é luz, está nos ensinando que Deus, sendo luz, estará manifestado na terra em carne humana, e assim será como a luz estará resplandecendo e iluminando os seres humanos. Em São Mateus capítulo 4, em São Mateus capítulo 4, vejam o que nos diz aqui. Capítulo 4, versículo 12 em diante diz: Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Agora, como foi que o povo assentado em trevas viu grande luz? Porque a luz estava manifestada em carne humana, ali na pessoa de Jesus. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem, manifestada em carne humana. E quando é manifestada através de carne humana e em carne humana, então é que ilumina com a sua mensagem, e ilumina a alma e o entendimento dos seres humanos. E isso era o que estava fazendo ali a luz. E era uma promessa que seria iluminado o povo lá em Zebulon e Naftali. Aquelas pessoas que estavam vivendo em um território de morte, diz: o povo assentado em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Como lhes resplandeceu essa luz? Lhes resplandeceu através da sua manifestação em carne humana. E agora vejam como, para o povo hebreu, temos a mesma promessa. No livro de Amós, em Amós, nos diz Deus. Vamos ver por aqui. Em Amós ou em Oséias, em Amós ou Oséias, é no capítulo 6. Vamos ver. Oséias. Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. Vamos ver o que nos diz aqui. Vinde e tornemos ao Senhor. Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. No terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva tardia e temporã que rega a terra. Agora, vejam como será a sua saída, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída. Como está disposta a saída da alva? Com o sol iluminando pela manhã. Começa com uma claridade, ninguém vê o sol, mas vê uma claridade pelo leste, é que já está raiando a alva. E o amanhecer, onde o sol começa a iluminar, nos fala do tempo da segunda vinda de Cristo como o sol de justiça resplandecendo. É aí também onde se vê a estrela resplandecente da manhã. Se vê muito grande essa estrela pelo leste, por essa parte, e dá testemunho de que o sol vem
já vem. E quando já está raiando a alva, a estrela aí está resplandecendo, dando testemunho, dando a sua mensagem de que o sol já está começando a sair. E Cristo está representado na estrela da manhã, pois ele disse, eu sou a estrela resplandecente da manhã. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. E capítulo 2, versículo 28 diz, aquele que vencer eu lhe darei a estrela da manhã. É que Cristo é identificado com cada anjo mensageiro em cada era. É com o mensageiro de cada era que Jesus Cristo se identifica. E para o último dia, quando o sol de justiça tem que sair, pois Cristo se identifica com o mensageiro que estará vivendo neste tempo, que é o mensageiro da era da pedra angular, o qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E por isso, ao se identificar e no seu mensageiro, se identifica como a estrela da manhã. Na manifestação que Cristo realiza através de seu anjo mensageiro, depois das 7 eras da igreja gentia, se identifica com a manifestação da estrela resplandecente da manhã e, em seguida, com a manifestação do sol nascente. E por isso o povo hebreu está esperando a vinda do Messias. E diz aí, como a alva será a sua saída. Oséias capítulo 6, versículo de 1 ao 3 e Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. E por quanto Cristo se identifica através do seu mensageiro em cada era e em cada dispensação no tempo final, na sua manifestação como a estrela resplandecente da manhã e como o sol de justiça nascendo, se identifica com o seu mensageiro da era da pedra angular, com o seu anjo mensageiro. E por isso, nessa manifestação de Cristo, encontraremos Cristo em Espírito Santo manifestado como a estrela resplandecente da manhã e como o sol nascente no seu anjo mensageiro, veremos Cristo identificado e manifestado neste tempo final. Assim é como estaremos vendo a estrela resplandecente da manhã iluminando e dando a sua mensagem, pois ele disse, aquele que vencer eu lhe darei a estrela da manhã. E Cristo disse, eu sou a estrela resplandecente da manhã. Cristo estará onde? No vencedor manifestado como a estrela da manhã, nos dando a sua mensagem, e também vai estar como o sol de justiça resplandecendo neste tempo final. Agora vimos a forma em que ele estaria manifestado neste tempo final, e nós o estaríamos vendo como a estrela resplandecente da manhã nos dando a sua mensagem de que um novo dia está raiando, está começando um novo dia dispensacional e um novo dia milenial, e anunciando-nos a vinda do sol, já raiando amanhã de um novo dia dispensacional. Essa é a mensagem que anuncia a segunda vinda de Cristo e que anuncia a luz de Cristo nos iluminando a alma e todo o nosso ser. E está raiando a alva. Como estava raiando a alva quando o anjo do Senhor estava com Jacó lutando e Jacó não soltava. Assim é para o Israel espiritual neste tempo final. E estará com o anjo de Jesus Cristo. E não soltará até que receba a bênção da transformação. E o povo hebreu também o verá. O Israel terreno. E se agarrará desse anjo e não soltará até que receba a bênção da parte do anjo de Jesus, através do qual Jesus estará manifestado. O povo hebreu dirá, este é aquele que nós estamos esperando. Assim como Jacó estava esperando o anjo do Senhor, e quando o viu,
Se agarrou bem dele. Agora podemos ver o que isso significa para todos nós e para o povo hebreu. Isso significa para nós e para o povo hebreu a luz do sétimo selo, a luz da sua vinda, a luz da abertura, da manifestação do sétimo selo no meio da sua igreja e depois no meio do povo hebreu. Essa é a luz do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10 e Apocalipse capítulo 19. Essa é a luz do sol de justiça de Jesus Cristo na sua vinda com os seus anjos neste tempo final, sob a abertura do sétimo selo, sob o cumprimento do sétimo selo no meio da sua igreja neste tempo final. E isso é a luz do sétimo selo, resplandecendo e nos iluminando a alma, o entendimento e todo o nosso ser. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho da luz do sétimo selo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e resplandeça o seu rosto sobre nós, e nos ilumine a alma e o entendimento e todo o nosso ser. E assim nos abra todas as Escrituras e derrame todas as suas bênçãos sobre todos nós. E em breve todos sejamos transformados e raptados neste tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta noite. Que Deus os abençoe e guarde a todos.